E aí, bom dia, bom dia. Bora lá para o nosso tempo de porção diária. Como sempre, uma palavra-chave, um texto bíblico ou um comentário, mas a ideia sempre aqui é levar você a refletir um pouco, a pensar um pouco, a ser provocado até um pouco, para poder compreender muitas coisas na vida. Gente, a gente tem visto mudanças no mundo, mudanças ao nosso redor, mudança do dia para o outro, né? Ontem mesmo, picos de calor muito forte, outros lugares um pouco mais frio. Então a gente está vivendo essa constante mudança de temperatura, de clima, de coisas acontecendo ao nosso redor, pessoas que mudam de temperamento fáceis, né? Dito pessoas bipolares, uma hora tá sorrindo, outra hora tá chorando, outra hora é tanto sentimento, tantas coisas que acontece, né? E que a gente vai vendo acontecer no mundo e a gente se pergunta, o que está acontecendo? O que está acontecendo com este mundo? O que está acontecendo com as pessoas? Porque tanta barbaridade também está acontecendo, tantas coisas boas também está acontecendo. Às vezes você vê um pai sendo presenteado com um filho que acabou de nascer, mas também você vê uma família que tá vivendo um momento de luto, tá vivendo um momento de dor, tá vivendo um momento de tristeza. Outro caso, pessoas, né, que estão com seus familiares dentro dos hospitais, passando por situações difíceis. E às vezes você se pergunta, o que está acontecendo? Por que de tudo isso? Né? Mas eu tenho algo interessante quando eu penso em tudo isso, nessas oscilações do mundo, nessas oscilações ao nosso redor e à nossa volta, existe uma coisa que não muda. Existe uma coisa que ela está sempre ali, perfeita, perfeita. Ela tem o equilíbrio exato, ela tem a porção correta, ela tem o modelo exato de ser e de existir e de efetuar em nós. Sadraque, do que você está falando? Do amor de Deus. O amor de Deus é uma coisa que não muda. O amor de Deus, ele para sempre é o mesmo. Desde que o mundo é mundo, desde que a existência, desde que nós estamos aqui, vivemos aqui, compreendemos aqui, começamos a entender o amor de Deus, ele não muda. Em um mundo em que está em constantes mudanças, seja elas quais forem, o amor de Deus não muda. Malaquias 3 e o versículo 6, Tiago capítulo 1 e o versículo 17, Paulo lá nas cartas aos irmãos de Roma, no capítulo 8, versículo 35, ele fala algo interessante. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem vai poder nos separar do amor de Cristo? E é exatamente isso que me traz conforto, me traz consciência, me traz equilíbrio, me traz sentido de viver e vivenciar, porque o amor de Deus, ele é perfeito e nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Só que, às vezes, existe algumas coisas que nós damos legalidade, ou seja, o pecado, as incertezas, as nossas constantes fraquezas. E o problema é que
essas barreiras como pecado, como incerteza, como dúvida, como medo, que eu falei outro dia aqui, tantas outras coisas que nos vêm, ela tenta querer impedir nós vivermos o amor de Deus. E quando a gente olha para a perspectiva de Deus, quando ele fala eu odeio o pecado, porque Deus odeia o pecado. Deus, ele odeia o pecado de tal forma que ele abomina o pecado. E a palavra de Deus fala que ele ama o pecador, mas odeia o pecado, abomina o pecado. Porque o pecado, dentro dessas outras coisas, eles têm a intenção de nos afastar do amor de Deus. Eles têm a intenção, eu tô com a rinite atacada, tô meio fanhoso. Eles têm a intenção de nos afastar do amor de Deus. E a gente precisa entender algo interessante sobre esses comportamentos. O amor de Deus, ele permanece para sempre. Ou seja, o zelo, o cuidado, a proteção sempre foi considerado uma promessa do Senhor para nossas vidas e para com o seu povo na totalidade. O profeta Isaías, ele deixa bem claro, nós podemos perceber que Isaías quase sempre está lembrando o povo que o Senhor não esqueceu das suas promessas, nem mesmo rejeitou ou esqueceu do seu povo, ou seja, a aliança e o amor do Senhor permanece eternamente. E a gente tem que pensar e entender que Isaías, quando ele enfatiza desta maneira, ele quer dar uma palavra de ânimo para o povo que está cativo na Babilônia, pois parece existir um sentimento de que Deus o abandonou o povo. Mas a gente precisa refletir. O amor de Deus, ele permanece o mesmo. A pergunta que fica: aonde Deus está? Aonde Deus está quando tudo parece estar dando errado? Mas a gente precisa compreender que tudo pode passar aos nossos olhos e à nossa volta durante esta geração e as gerações futuras. Mas o amor de Deus por nós não acabará. A aliança que ele fez por nós, ela é eterna. Aonde eu encontro a aliança eterna de Deus para conosco? Aonde eu encontro esse amor perfeito de Deus por nós, sendo eterno? Quando a gente olha para a cruz e a cruz está vazia. Quando a gente olha para a cruz de Jesus Cristo e Jesus não está na cruz. E aonde Jesus está? A palavra de Deus vai dizer que Jesus está à direita de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Vale a pena a gente crer. E vale a pena a gente confiar nesse Deus que tem todo o poder de permanecer com seu amor intacto ao nosso favor. Deus abençoe. O amor dele não muda. O amor dele não muda.